Segundo bloco do Cultura Livre, a gente está aqui, o Cultura tá só emoção, contando um pouquinho da história da Cibele Bussique, que em paralelo com o Instituto Inca, que é hoje a casa da Cibele, ela é presidente dessa casa. Então a gente está assim, contando essa história com muito amor e carinho aqui. A Cibele, a gente só se emociona aqui, né, Cibele, com cada detalhe dessa história. E você estava exatamente falando dessa vivência sua que teve de conhecer os projetos nas margens da sociedade, né? E nos lugares que não tinham muito acesso à cultura. Então conta pra gente como que foi isso, Cibele. Então, é aquilo que eu falei lá no começo, tudo que eu faço na minha vida tem uma certa experiência com a própria vivência, né? Então, a minha vivência dentro das setas, dentro dos assuntos comunitários, eu digo que é antes e depois de mim. Primeiro, porque eu fui obrigada a entender tudo sobre participação social. A partir do momento que eu descobri que tudo que a gente faz é a ponta que determina, são os presidentes dos bairros, é ele que decide o ônibus que vai passar no seu bairro, a questão do saneamento, é ele que pega no pé da prefeitura para ver se passa ou não a água, a luz, o poste, sabe assim? Então, tudo depende do próprio movimento comunitário, da participação social. Eu disse, mas meu Deus, eu só estou concentrada num segmento, eu preciso abrir o Inca para outras visões, né? Outras transversalidades. Sim. Eu comecei a discutir sobre a participação social, eu disse, meu Deus, mas a dança, o teatro, o fórum de cultura, tudo que eu trabalho é inclusão. Tudo que eu falo é inclusão. Então, eu preciso aprender um pouco mais sobre tudo isso e fui buscar outros recursos para abrir o INCA com outras transversalidades. Aí descobrimos que tínhamos capacidade para trabalhar com a educação, com o esporte, com o lazer, com o entretenimento, com o social, né? E centralizou o INCA dentro do ponto de cultura, né? O festival realmente deixou de existir, né? Retoma agora com um pequeno apoio do INCA, mas para o ano que vem o INCA retoma a execução do festival, né? Volta a ser detentora do festival, né? Na execução, né? Até porque para nós é uma honra ter o festival e a presença e a curadoria do Luiz Borges, né? Sim, que é impressionante, é gratificante, né? E é de evolução também, porque sim. cada dia que se conversa com o Luiz Borges é uma escola diferente, né? Bom, então, voltando lá nessa situação, quando a gente depara com as necessidades que a gente vê e os movimentos comunitários e aponta o tanto que eu aprendi, o tanto que eu pude estar, aí eu fui coordenar mulheres empreendedoras, aí eu comecei realmente a ver que tem muita coisa que na periferia é de extrema importância a própria sociedade aqui do meio entender. Sim. Né? Que há uma interlocução entre um com o outro e o INCA precisa estar nisso, né? Hoje, dentro do INCA, a gente trabalha habitação social, uma discussão sobre habitação social, o diagnóstico das dores das mulheres, né? Hoje, o INCA tem uma roda de discussão para projetos, né? Hoje, nós somos criadores de projetos para atender necessidades de deputados, né? Hoje o INCA, por exemplo, tem um projeto que nós já conveniamos com o Ministério da Família, Mulher, na Secretaria Nacional da Mulher, que é um empoderamento feminino dentro de capacitação de mão de obra para novos empregos, novas profissões pós-emenda, pós-coronavírus, pós-pandemia, entendeu? Porque essas pessoas precisam voltar para o mercado real. Sim. Né? Esse mercado agora, ele vai mudar. Né? Já está mudando, exatamente, né? A gente já vê uma mudança nesse então, mercado. Então, hoje o Instituto está discutindo sobre esse diagnóstico, de colocar essas mulheres no mapa certo dessas dores, tentar apresentar isso
para o governo, tanto estadual, federal como municipal, né? Sinalizar onde está doendo, né? Aonde que essa pandemia também atingiu as mulheres, os menos favorecidos, as crianças, né? Sim. A gente tem prova aí de uma série de coisas. Então o INCA está muito amplo, ele não é, hoje ele não se discute mais cultura. Sim. Né? Hoje nós estamos em ação muito voltada para o coletivo. Para a inclusão também. Para a dor do próximo, entendeu? Tentar nos colocarmos no lugar do próximo, né? E tentar nos juntar. Assim, eu tenho uma coisa muito interessante para te falar dentro do INCA. Nós temos, eu acho que 2 homens só dentro do INCA. Olha só. No mais, nós somos uma cabeça pensante de muitas mulheres. Olha, que coisa linda. Muitas mulheres pensantes, muitas mulheres atuantes, muitas mulheres felizes trabalhando. Que coisa linda, gente. Eu visitando o quintal lá, eu vi mesmo que é muitas mulheres. Não é? Eu pude ver esse clã da mulherada toda lá. Então, e no grupo também dos pesquisadores, nós temos 2 homens só. Aí o pessoal do marketing, né? Porque o pessoal do audiovisual o pessoal, são os homens, são os machos do grupo. Mas é ótimo, porque a gente tem aprendido muito, sabe? Quando o INCA se posicionou para pesquisar, diagnosticar, né? Eu acho até que vocês têm imagem disso, dos quintais da cultura popular cuiabana. Esse hoje é o que o INCA tá falando. Fora isso, nós também estamos num outro quintal, que é o quintal da Dona Domingas, que é um ponto de cultura, né? Então, o que o INCA hoje está fazendo dentro dessa visão na área cultural, né? Fizemos transversalidades com esses quintais culturais, com outras ações que possa agregar a esses projetos do INCA. Então, vamos lá. Na área social, o que um quintal desse faz socialmente para que ele seja sinalizado ao governo e apresentar para o governo qual é a necessidade que as pessoas têm de conhecer esses espaços? Sim. Esses espaços, por exemplo, agora vocês estão mostrando o espaço da Dona Júlia, é um quintal da Dona Júlia. Esse quintal, nos tempos de um Garcia Neto, por exemplo, você passava no São Gonçalo Beira-Rio, você via esse quintal da Dona Júlia com potes, com pessoas entrando e saindo, mexendo com barro, com a argila, com o barro, sabe? Você via essas pessoas mais próximos da sociedade. Hoje você não sabe nem quais são esses quintais no São Gonçalo Beira-Rio que continua a ação de ceramistas. Sim. Então, o que o governo nós vamos apresentar para o governo num grande fórum? Sinalizar esses quintais, diagnosticar esses quintais, inventariar esses quintais, apresentar para o governo quais são as transversalidades que ele faz na área da educação, na área social, na área do esporte, na área do lazer, entendeu? Na área do turismo. Sim. Na área cultural. Então, esses quintais recebem muitos turistas também, né? Vêm para conhecer o quintal, para conhecer a cultura cuiabana. E aí, se esses quintais não estão inventariados, se o turismo não sabe onde ir, talvez ele não chegue lá. Você acha que esse é um dos papéis também do INCA, de mostrar esses quintais para o mundo, né? Para o Brasil e para o mundo? Sim, nós vamos sinalizar. Agora, por exemplo, essa fase que você viu aí na Dona Júlia é a primeira etapa, é a etapa de que vai os pesquisadores. Eles vão diagnosticar e inventariar. Depois vem um outro grupo de consultores, aí já não são pesquisadores, aí já são consultores na área da economia criativa que vai tentar, a partir do relatório que já se tem, por exemplo, já se tem um relatório desse quintal. Desse primeiro quintal. Já se tem. Então, em todos os sentidos. Aí vai tirar todas as necessidades desse relatório, na área do diagnóstico, na área do inventariamento, e aí vai para a área de autossustentabilidade desse quintal. Como que ele pode voltar para o mercado?
Como que ele legal. pode revalorizar isso dentro do São Gonçalo Beira-Rio. O próprio São Gonçalo Beira-Rio, para esse projeto, é um grande quintal. Sim, sim. Entendeu? É um quintal enorme com vários nichos, né? Exatamente, que a gente precisa sinalizar. Sim. Certo? Então vai ter um grande fórum que encerra, né, esse projeto, onde esses quintais vão dialogar com o governo. Sim. Entendeu? Eles vão dialogar, nós vamos entregar esses números, nós vamos entregar esses relatórios. No final é um e-book, um documentário sobre tudo isso, né? E sem falar que vocês também contrataram estudantes, né, bolsistas para fazer parte desse projeto. Então o INCA, mais uma vez, chama a comunidade, né, de estudantes, chama a comunidade, vamos junto e vamos inventariar esse quintal. A importância de chamar esses estudantes, né, para estar dentro desse projeto também. E esse projeto, internamente dentro da instituição, ele tem várias vertentes também. Sim. Nós temos a vertente do comportamento dele com a instituição, com o projeto, certo? O que seria isso, Sibeli? Como nós vamos nos comportar diante da sociedade? Que tipo de material vamos apresentar para a sociedade? Enquanto instituição, qual vai ser a importância desse projeto para o futuro, certo? E por que nós precisamos capacitar pessoas, oportunizar também, porque se nós somos uma instituição onde trabalhamos com a inclusão, a gente precisa abrir espaço para esses estudantes, porque nós já temos os professores, nós já temos as pessoas que já estudam esses quintais, mas a gente precisa de uma outra visão. O que nós temos ali? Pessoas muito jovens, pessoas que estão ainda estudando, temos na área de turismo, temos na área de história, na área de geografia, na área de ciências sociais. Quer dizer, nós temos vários links de ideias. A história que pode virar um livro, que a pessoa pode escrever sobre essa história desses quintais, né? Tem muitas possibilidades a partir dessa vamos dizer, primeiros passos que está dando o projeto Quintais, né? Agora que vocês estão indo nos quintais, vocês já chegaram em um segundo quintal, a Dona Júlia foi o primeiro quintal. Agora tem um outro segundo quintal, que tem uma diferença da Dona Júlia. Esse segundo quintal que nós fomos esse sábado, por exemplo, ele é um quintal de resistência. Olha só. Primeiro porque ele não está num bairro onde ele tem a tradição cultural do resgate regional. Que é diferente do São Gonçalo Beira-Rio, que as pessoas vão lá para esse resgate. Que é fruto da onde surgiu o Cuiabá, e tem toda uma história. Diferente desse. Esse aí está num bairro chamado Residencial Itapajé, né? Foi criado por pessoas que se interessaram em fazer uma festa na igreja e depois iam contratar o Siririnha, resolveram, pelo conhecimento que um ou duas pessoas da igreja tinham, ensinaram as crianças e a partir daí se criou o projeto Voa Tuiuiu. E o que o Instituto foi fazer? O Instituto foi lá conhecer esse projeto, conhecer como que ele foi criado e futuramente, obviamente, volta lá para dizer como ele vai manter aqui. Entendeu? Então, esse sábado nós fomos lá, ele contou tudo o que ele ia fazer. De que forma que eles estão trabalhando. Quem são as pessoas envolvidas? Ali nós temos duas frentes. Nós temos muitos jovens e temos o pessoal da melhor idade, os mais idosos. E de qualquer forma, eu não sei se você já prestou atenção, mas esses quintais, eles trabalham uma hierarquia que a gente não tem na nossa casa, entendeu? É uma hierarquia de benção, de respeito, de chamar de vó, chamar de mestre, e ter o respeito do mais velho. Por exemplo, nós fomos nesse quintal, no sábado, eles apresentaram para a gente um café da manhã, para poder apresentar para eles a fartura, o desejo do sucesso, né? Eles mesmos, né, nos receberam com muita receptividade, né? Nos abriu toda a indumentária deles, né? Qual que é o processo de criação deles, né? As decepções que eles tiveram, tudo isso é registro histórico.
Porque daqui a 50 anos, por exemplo, quando Cuiabá completar 350 anos, filhos desses quintais vão estar improváveis e ainda vai existir esse Siriri. Sim. A nossa proposta, na verdade, Elô, é que isso daqui a 50 anos a gente ainda se fala do Siriri. Sim, a gente não é o resgate da nossa cultura, não deixar a cultura morrer. Que e hoje vocês também têm uma grande parceria, né, com a Flor Ribeirinha, tem projetos também com eles, né? Que é de musicalização, cerâmica, que vai ter as aulas online por conta da pandemia, que é fruto também do Instituto Inca, né? Como que é isso? Isso é o seguinte, o Inca ele já está com essa visão da inclusão, né? Sim. Então a gente já está, na minha gestão, a gente já está trazendo para dentro da instituição recursos financeiros para apoiar projetos de extremo interesse à sociedade. Sim. Certo? Qual é o interesse da instituição perante isso? A manutenção e a salvaguarda da musicalização regional. Qual é, Cibele, qual é? A viola do coxo, o mocho, o ganzá, a cantoria, o cururueiro, né? O cururueiro, entendeu? Sim. A cerâmica que também faz parte disso. Também faz parte disso. O figurino, Sim. a roupa, o falar cuiabano, tudo que é envolvido com a cultura popular nossa, a gente está buscando a possibilidade do registro histórico e da salvaguardar. Sim. Certo? A questão do material e imaterial. Né? Não só materializar tudo para depois imaterializar o que a gente conseguiu materializar. Né? Então, uma coisa meio Dilma que eu acho que eu mas você conseguiu entender. Eu entendi. Né? Então, a nossa preocupação é exatamente essa. No caso também dessa preocupação da instituição, além de desenvolver projetos que é para atender as necessidades sociais da comunidade, o Flor Ribeirinha é uma salvaguarda, Dona Domingas é uma pessoa de extrema importância para a cultura popular desse estado. Eu digo que ela é realmente o nosso símbolo, né? A minha vivência e a fonte de conhecimento eu tive com ela. Fui dançarina de Siriri. Olha, descobrindo mais coisas. Quando eu fui bailarina, quando eu era bailarina, eu aprendi. Por quê? Porque era necessário. Você é cuiabana, né, Cibele? Sou nata, nascida, criada, vacinada, de Chapecruz, sofrida nessa cidade também. Não vou dizer que a vida é só glórias, né? A gente, o Flor Ribeirinha, ele já solicita passos muito largos. E numa conversa, há um tempo eu venho acompanhando Flor Ribeirinha numa consultoria lá do passado, na época que eu estava dentro da Assuntos Comunitários, que foi quando o meu chefe disse para mim que ele já via a cultura popular dançando nos meus olhos. Eu dizia da importância que era manutenção do Flor Ribeirinha dentro do São Gonçalo Beira-Rio, da comunidade de São Gonçalo Beira-Rio. Primeiro, pelo fato histórico. Segundo, pelo empoderamento do bairro. Né? Já que nós estávamos dentro de um segmento que estava tentando falar sobre movimentos comunitários, a gente tinha que dizer para as pessoas a importância que esses bairros são para a cidade. E no caso do São Gonçalo Beira-Rio, eu comecei a conquistar o meu chefe através do Flor Ribeirinha. De dizer para eles, se a gente empodera o São Gonçalo Beira-Rio, se a gente embeleza o São Gonçalo Beira-Rio, nós estamos empoderando os movimentos culturais regionais. E assim eu fui conseguindo conquistar e aí eu mesma fui conseguindo, dentro do próprio Instituto, trazer isso. E a gente vê mesmo, né, Cibele, que tem uma chave que vira dentro do São Gonçalo Beira-Rio, um antes e depois dessa cultura tá sendo mais enfatizada, do Flor Ribeirinha tá sendo premiado, tá sendo visto no mundo, outros olhos se voltam para esse grande quintal que é o São Gonçalo Beira-Rio. Mas eu deixo vocês aí no terceiro bloco, curiosos, para a gente voltar e falar um pouquinho mais
sobre a Cibele Bussique, o Instituto Inca e esse projeto incrível que é o Quintais. Fica com a gente. Falei que passa rápido, né?